O café, originalmente, ele vem da Etiópia, de uma região chamada Abissínia. E quando foi descoberto o café, foi por um pastor. E esse pastor viu que as suas cabras estavam comendo esses frutos. Ele não tinha ideia de onde vinham esses frutos, que frutos eram esses. E ele percebia que as suas cabras ficavam muito agitadas, né? E com isso ele pegou os frutos, muito curioso para saber o que estava acontecendo, o que passava por trás desses frutos, e levou para os monges da região. E contando a história para os monges, que as cabras comiam os frutos e depois elas ficavam agitadas, corriam, fugiam, os monges disseram: esse fruto não é coisa boa, esse fruto é do demônio. E atearam esses frutos no fogo. Quando eles atearam esses frutos ao fogo, eles sentiram um aroma muito doce saindo dos frutos, né? E um aroma muito interessante. Logo eles apagaram o fogo desses frutos e fizeram uma infusão na água. E essa infusão na água acabou vindo como um chá para eles. Eles acabaram tomando esse chafé. Provaram, perceberam que eles ficavam muito mais expostos, muito mais acordados, né? E passavam mais tempo estudando, fazendo suas orações. Foi aí então que eles colocaram o nome desses frutos de Kawa, né? Que quer dizer vinho dos deuses, né? Que hoje vem a ser o café. Want another cup? You bet. Happiness is another cup of your coffee. E daí, da antiga Abissínia, esses frutos permearam pela Europa e vieram parar na América Central, até que chegou no Brasil o Francisco Melo de Palheta, que trouxe esses frutos da Guiana Francesa, e a ideia era presentear a princesa de Portugal na época, porque aparentemente eles tinham um caso e ele trouxe esses frutos. Na verdade ele trouxe as mudas já, porque eram mudas bem bonitas, escondidos, e deu de presente. E daí se descobriu a cultura do café. Estudando a região da minha família, o meu bisavô, ele exportava café direto para a Europa, para torrefações, até as nossas fazendas antes que ele comprou, no final do século XIX, então 1880 até 1900 e pouco, as fazendas, elas na nossa região, na Mogiana, elas exportavam direto para torrefações na Europa, particularmente na França. Tinha relações diretas, mesmo naquela época que era tudo por carta, né, por navio. E tinha até uma torrefação de Paris que investiu na fazenda do meu vizinho, na época, por 17 anos, para desenvolver pesquisa em qualidade, variedade genética, várias coisas. Se a gente pega histórico dos preços dos últimos 100 anos de café pelo mundo, o Brasil está lá embaixo. E nesse momento também você tinha ali a imigração italiana, então uma mão de obra vindo justamente para a colheita do café, e isso trouxe, claro, uma superprodução. No final no final de 1920, nós tivemos a crise do café, onde o governo não tinha para onde escoar mais essa produção e começou a se queimar café, literalmente a se fazer grandes fogueiras de café, porque não tinha para onde enviar esse café, né? Com isso, logicamente, tivemos, após os anos 1930, um intenso trabalho para se desenvolver um programa de exportação, de relacionamento com os mercados externos, para poder sair com esse produto, e, logicamente, tivemos como consequência uma monopolização desse produto muito grande,
e monocultura, onde vimos muitos parques cafeeiros crescendo, muitas árvores nativas, muitas matas nativas sendo derrubadas para poder se plantar café. Hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo, o segundo maior consumidor de café do mundo, e tem uma representatividade muito grande. Cerca de 30% do café de todo o mundo hoje é produzido aqui no Brasil. Mas o que a gente vê realmente hoje é um Brasil onde o que predomina é a monocultura do café, onde você não tem um trabalho de consciência ambiental sendo feito de forma rígida, de forma íntegra, para que isso mude. No Brasil só tinha 2 variedades, Mundo Novo e Catuai. Então, porque o IBC, que financiava as pesquisas e também comprava todo o café e exportava todo o café, foi no IAC para desenvolver 2 variedades, resistência à praga e produtividade. E aí entrou com monocultura de 2 tipos de café no Brasil inteiro. Então, tecnologias avançadas para fazer produtividade. Então, embora a gente tenha assim, uma biodiversidade extremamente rica, muita gente, né, você pode pegar mais de 2.000 quilômetros de distância das onde são as regiões de produção do café do Brasil. O tipo de produção em escala, variedade genética muito pequena, foco em produção de volume, é basicamente uma receita de commodity. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Você sabe quanto vale um cafezinho? O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, com lavouras suficientes para cobrir 2 milhões de campos de futebol. O Brasil é o lugar onde o mundo busca comprar volume. Então, a base, historicamente, das indústrias de café, principalmente na Europa, mas no mundo inteiro, é uma base de café brasileiro. Quando eu entrei em café em 2007, eu estava morando fora, estava estudando fora e arrumei um emprego numa torrefação de café especial. Você não encontrava café brasileiro como café de alta qualidade. E os compradores, eles não buscavam esse tipo de café no Brasil. Ele é o commodity, né? O commodity é uma coisa... É isso, sem raçabilidade, sem alma. Então, é uma coisa... Não é vendido necessariamente pelo sensorial, é vendido pelo padrão. E aí, no começo, eu voltei para o Brasil em 2009 e montei um laboratório na fazenda, receber clientes de fora, colocava cafés fantásticos na mesa, a gente provava do lado de cafés de outros países e eu ficava surpreso porque os clientes piravam nos cafés. E aí eles ficavam meio perplexos, porque eles assim, eu não tenho esse espaço no meu cardápio para o Brasil, entendeu? Eu aloco esses cafés caros que eu compro, eu coloco cafés do Panamá, da Colômbia, da Costa Rica, do Quênia, da Etiópia, de outros lugares. Aqui eu vim comprar café de base, café barato. Nosso cafezinho é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Nós estamos aqui falando hoje sobre a segunda maior commodity do mundo, né? Que é o café. O café só perde hoje em números financeiros para o petróleo. Com o sistema de monocultura instalado principalmente no Cerrado brasileiro, no sul de Minas, onde predomina uma agricultura muito tecnológica e mecanizada, você já percebe uma aridez no solo, você já percebe que essas lavouras são lavouras que precisam hoje de uma adubação química muito mais forte, de muito mais fertilizante, de muito mais insumos que não são benéficos para o solo, de forma geral, e nem para o ser humano. E é perceptível que algumas áreas já começam a desaparecer do mapa de cafés. O aquecimento global ele é real, está acontecendo, está prejudicando os resultados, né? E vai piorar, né? Vai piorar e vai piorar muito, né? Eu acho que a gente já está causando danos aos nosso meio ambiente, nosso solo, né? Existem dúvidas de quanto que o ser humano influencia, mas assim, no micro, no local, o efeito do ser humano é
é gigantesco, né? Você vê como o empobrecimento do solo é causado por tipos de manejo diferente, como que a gente polui as águas. Se você olhar há 20 anos atrás, você teria muito mais produtores produzindo café do que se tem hoje. Uma pelo custo de produção, porque os insumos são cada vez mais caros, e é uma planta que exige muita adubação. Nossa capacidade de produção, ela está muito focada hoje no imediato, né? Eu preciso alimentar o mundo e tal, mas ela está baseada numa teoria que o calcário é infinito, que o potássio é infinito, que o nitrogênio também. E aí, quando acontece qualquer tossida aqui ou lá, caos, inflação, caos, e o que a gente vai fazer? Tem muitas misturas, que às vezes não é só café, e que não são, vamos dizer, alimento propriamente dito benéfico para o ser humano. Então, se ouve muito relato, eu não posso tomar café porque me dá gastrite, porque eu tenho azia, porque eu tenho alguma irritação. Ok, mas boa parte disso também está ligada na matéria-prima que se é consumida, que vem no mercado de commodity, que muitas vezes apelam para colocar muitas impurezas, né? E como o café é um pó e normalmente moído, e as indústrias tendem a torrar isso, a virar quase carvão, é difícil de identificar o que se tem por trás desses cafés. A cafeicultura ela foi muito simplificada, né? A agricultura em geral, ela foi e teve então toda uma indústria atrás disso, mas o adubo mais vendido no Brasil hoje chama Super Simples. Cara, é para você não pensar, entendeu? É para o produtor não pensar, não usa a cabeça, usa isso aqui. Chega um cara que se chama agrônomo, que é um entendedor de insumo, porque o cara sai da faculdade de agronomia, vai trabalhar onde? Vai trabalhar numa multinacional que vende adubo, e daí ele chega lá e fala, aqui tem um produto que chama Super Simples, você vai pôr tanto por planta, ele tem tudo que você precisa de NPK, etc e tal, e pronto. Você vai ter muitas crises de abastecimento desse tipo de insumo. É possível que, se nós não tivermos um pouco mais de cuidado com o ambiente onde nós estamos inserindo o café, dentro dos próximos 50 anos, nós não teremos essa bebida tão preciosa nas nossas mesas mais. Assim que eu cheguei aqui na fazenda, eu tinha algumas coisas que não faziam muito sentido para mim, né? Então, a gente tem 8 nascentes aqui na fazenda, né? Então, eu meio que tinha aqui uma missão de entregar essa água limpa, né, para o meu vizinho de baixo, né? Então, eu já cheguei e já cortei qualquer tipo de uso de agrotóxico. Tinha uma galera que comprava o café da gente de Brasília, que tinha uma torrefação lá, e eles me falaram de uns caras lá que estavam fazendo um trabalho de agricultura sintrópica e tal, e eu comecei a ver alguns vídeos, fui até lá, fiz um curso de como se implantava o sistema, né? E voltei aqui para o Caparaó e já tentando criar uma receita que funcionasse aqui pra gente, né? Que fosse viável, né? Economicamente viável aqui pro tipo de terreno, né? Que aqui é montanha, então não tem como mecanizar nada. Tem algumas culturas que não tem como você produzir aqui, que você não vai ter escoamento, não vai ter onde comercializar. Então a gente foi tentando criar alguns modelos que fossem funcionais aqui para nossa região. Então tem aí já uns 7 anos mais ou menos que a gente partiu para esse tipo de trabalho. Então a gente fala que a gente faz aqui uma agroecologia, né? Umas áreas de agrofloresta, onde a gente diversifica, né, algumas culturas aí, como árvores nativas, fruta, né, árvores para madeira, né, e o café, que é uma planta de extrato baixo e vai super bem nesses modelos aí de agricultura.
Aqui, assim, a gente usa muito abacate, banana, citros, de nativa, ingá, jatobá, guapuruvu, ipê, né, cedro. A gente tem usado mogno africano também para futura madeira, né? Porque o problema não é cortar, né? O problema é você não plantar nada, né? Às vezes o problema você pode cortar se você estiver plantando, né? Hoje em dia a gente não pode mais ser só sustentável, né? Você tem que ser regenerativo, né? Sustentável, você vai ter que sustentar do jeito que está, e do jeito que está não pode ser. Então a gente tem que ser regenerativo para deixar aí um mundo melhor aí para as próximas gerações aí. E tem muita gente também que só pensa colher muito e não cuidar nem da terra. Mete o handap e quer ficar parado, né? Eu não, eu passo 5 vezes aí, roçadeira aí. Tem um gatinho a mais, mas eu sei que o benefício na hora de vender é muito fácil. Muito mais rápido eu consigo, mercado para ele. Você vê que eu já tenho meus clientes, já tem quanto tempo aí esperando meu café. Lá fora o pessoal vê mais com os olhos melhor, né? Sem química, né? Nós fala. Aí isso aí, outra terra também ela fica soltinha. E quando vem a chuva também penetra mais fácil nela, né? E o mato, que nós falamos é a cobertura verde, o mato vai secando ali, né? E o que vai formando ali? A matéria orgânica, e o outro protege a terra, e o outro protege quando vem a chuva, não dá erosão, e a chuva concentra, fica mais parada ali, assim, mais fresco por baixo da cobertura. A gente vem fazendo teste com árvores, espécies de árvores leguminosas ou até de clímax, né, de madeira de lei, que a gente pode fazer um consórcio aí, sem perder produtividade, eficiência no cultivo do café, mas agregando essa biodiversidade no solo, de raízes, de microbiota e fungos no solo, biomassa. Então, esse é um pouco a nossa visão lá, de trazer mais biodiversidade por hectare. E fomos descobrir as árvores amigas, as árvores que não são muito amigas, e começar a trazer mais sistema radicular com variedades, porque é a diversidade que cria a resiliência. Nesse momento, fazer o orgânico, simplesmente monocultura, é uma coisa que é impossível. Mas agora você começar a descobrir, primeiro, qual a aptidão do seu solo, qual a aptidão, quais são as árvores que estão dando certo. Eu fui aprender algumas coisas assim. Primeira coisa, do fazendeiro, é pegada de dono que enriquece o solo. Vamos observar, vamos andar e observar a aptidão daqui. Na hora que você começa a ver, a mangueira dava muito bem, o abacate está indo muito bem. Agora, já a laranja para nosso solo não é dos melhores. Então, vamos descobrir o que dá bem, e aí o que dá bem com o café. Então você tem que encontrar as árvores amigas que se dão bem com o café naquele local. E as vantagens são muitas, né? Sua vida já melhora, né? Porque você vai ter abundância de comida, você vai produzir de tudo, você vai ter um controle natural de praga e doença, porque você tem diversidade ali, né? E vai passar a ter um solo com uma qualidade muito melhor, né? Então, de vantagens, acho que só de melhorar a sua vida já é a maior vantagem, né? Que não tem preço. Aqui embaixo ali tinha até antigamente eles tinham feito umas valetas, agora tá nascendo água ali. Ó, olha como é que a terra tá molhada, ó. O pé de café morreu, sinal que em breve pode formar uma nascente de água aqui, ó. A terra tá muito molhada, ó. Aqui você pode furar aqui e logo embaixo tem água. Isso, aqui na fazenda a gente tem 8 nascentes, então isso eu acho que hoje é o maior luxo que tem, né? Você ter água pura para beber. E com certeza esses modelos de agroecologia, de agrofloresta, né? Agricultura sintrópica, você vai estar deixando a sua área preservada aí para vida longa aí, com bastante água, né?
as áreas de nascente, e aonde você está começando a fazer, você vai estar plantando água ali também. Então acho que são os modelos, não tem muita alternativa fora isso, né? Eu acredito que esse é o caminho. Quando eu peguei essa propriedade aí, eu tinha um pouco, a terra era bem judiada. Agora hoje, já, matéria orgânica já tem, dá pra ver que tem pra caramba aí. Tem esse aqui, né? Ali tem um, na tarde de pé de abacate logo ali tem outro, lá tem outro. As divisas lá tem um monte, já tá apontando também. Lá abaixo do pé de baúba lá também tem. Ali tem um e depois nas divisas assim que também tem. Eu acho que a agrofloresta é uma técnica extremamente científica e muito complexa, talvez mais ainda do que a indústria de químicos. Então, ela exige muito estudo científico baseado em observação, parceria com o empírico. Você tem uma microbiologia de cada lugar, você tem uma rede de fungos debaixo do solo. Porque eu acho assim, hoje agrofloresta, assim, plantar árvore, fruta. Rapaz, isso aí o futuro tá aí. As pessoas que estão consumindo isso hoje pagam por isso, né? Você tem uma rastreabilidade, você tem uma origem ali denominada, né? Você saber o que você está consumindo, e eu acho que isso acaba influenciando, né? Tem alguns novos produtores aí já fazendo e dando super certo. E aí eu acho que a influência vai ser mais nesse caminho, assim. Tem que ser economicamente viável, né? Para você poder ser ecologicamente correto e socialmente justo, né? Não tem, né? Se um não estiver funcionando, os outros dois não vão funcionar, né? Acho que vai fazer um canteiro daqui até ali e aí alguém fica pondo dinheiro na conta dele todo mês. Aí isso não é de verdade, você não pode falar isso para ninguém. Isso não é exemplo para ninguém. Só para encher o saco, falar que eu tô plantando o que eu tô comendo. Vira as costas, vai no McDonald's. É que a agrofloresta tem uma capacidade muito grande em melhorar a qualidade do café. A gente vê que ela preserva o clima melhor para a planta. Então, ela protege dos picos, tanto os dias muito quentes no verão, quanto dos dias muito frios do inverno. Então, tem menos estresse na planta, a planta ela perde menos folha. Então ela tem uma capacidade de fotossíntese maior. Além de você ter uma bebida super prazerosa, saborosa, é uma bebida que não tem contraindicação. Ela vai ser sempre saudável para o ser humano, né? Além de ser realmente uma bebida confortante. Então você precisa de ter um sucessor, né? Então a gente tenta criar modelos hoje que sejam legais para a criança olhar e falar, ó, que legal eu ser um produtor rural, né? Não vai ser nenhuma profissão, vai ser um estilo de vida, né? E as pessoas da cidade vão passar e olhar e falar, eu queria ser aquele cara ali, né? Que antigamente era o bobo da roça, né? Então aquele produtor pequeno, de repente passa a ser protagonista, né? De ter o melhor café, de produzir num sistema que é super sustentável, né? A gente até brinca que antigamente o pai falava pro filho, estuda que senão você vai pra roça, né? E hoje em dia a gente já tá falando ao contrário, se você quer ficar aqui na roça, então vai estudar. Né? Então muda um pouco o sentido, né? E tem um ditado que eu sempre gosto de usar, que se você quer
É um ditado chinês, mas a gente adaptou ele para o café, né? Que se você quer produzir por 5 anos, você planta café. Se você quer produzir por 20 anos, você planta árvore. E se você quer produzir por 100 anos, você prepara as pessoas, né? Então, o café, para mim, ele é uma forma, é um meio de conseguir trazer de volta um ambiente mais saudável. Eu acho que para todos que estão consumindo esse produto, né? Desde o consumidor que está lá do outro lado do oceano, numa cafeteria, tanto para os meus filhos que daqui a uns anos vão poder sentar numa mesa e desfrutar desse produto. Mas olhar por trás desse produto e ver que tem uma decência humana, onde se tem pelo menos uma consciência de deixar cada vez mais no futuro, onde se tem água limpa, onde se tenha sombra para as pessoas, onde a gente consiga reverter esse quadro de um clima que cada vez mais só piora. Eu quero ser conhecido como o cara que fez uma diferença nas comunidades locais, né? Eu acho que é aí que realmente são as transformações maiores. É o que eu quero para minha filha, para a nova geração também nova aí. Um mundo que eu tô fazendo, cada um fazer a parte dele, cada um pudesse plantar uma árvore, ou pede o vizinho, se tiver um terreno, plantar uma árvore também, porque senão a nova geração não vai ver nenhuma árvore quase mais. Porque a gente consegue das árvores, das plantas, sobreviver, ter o seu alimento, porque cada um lugar tem o seu espaço. Olha, eu queria aproveitar e convidar todo mundo, porque se a gente perceber, se a gente conseguir semear esse conceito de sustentabilidade da agroecologia, nós podemos então imaginar, porque qualquer coisa, uma árvore, são 20 anos para fazer a sombra, no mínimo 10 anos, você tem que pensar no mínimo 10 anos dentro de uma fazenda. Vai plantar o café, você tem que pensar 10 anos. Você vai fazer um consórcio de seres vivos, você vai ter que pensar no mínimo 10 anos. Então na fazenda você tem que pensar 100 anos. Então eu quero aproveitar e convidar todos vocês para a grande festa que a gente vai fazer, que vai ser daqui a 100 anos. Porque o mais gostoso é a preparação da festa. Quando a gente está preparando a festa, a gente está já aproveitando, a coisa já está acontecendo. Então na hora que você sabe para onde você vai, agora mesmo para a festa, você já chegou. Aproveita a caminhada.